Boa noite, pessoal. Pessoal, vamos fazer o sorteio dos livros? Número 13. 39. 28. 45. 45 foi? 9. 49. 79. 27. 14. 32. 10. 65. Se alguém já leu o livro, pessoal, dá para trocar na biblioteca, tá bom? Vamos fazer a prece inicial, então? Pessoal, hoje a nossa casa tem o prazer de receber pela primeira vez, aqui da cidade de Macatuba,
a Patrícia. E por ser ontem o Dia das Crianças, hoje ela vai falar para nós a importância das crianças, né? Para a nossa casa. Faz favor, então, fica à vontade. Vou começar a cantar agora, tá vendo? Só falar que eu vou cantar já. Então o microfone assusta. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Mais uma vez não. Barra Bonita eu venho sempre, mas nessa casa espírita é a primeira vez. Para tratar de um tema tão interessante, tão importante e que às vezes relegamos a doutrinação espírita das casas, uma vez por semana, onde as crianças brincam, elas recebem alguma pequena instrução. E a evangelização é muito importante para os nossos filhos, para as nossas crianças, como um papel moralizador da formação dos nossos filhos. Então, hoje eu não vou tratar somente da doutrinação das casas espíritas para as nossas crianças. Eu quero tratar hoje da educação espírita como educação moral das nossas crianças. E para isso, nós temos que pensar o que é ser um educador espiritual. Quem é o educador espiritual? No Livro dos Espíritos, nós somos confrontados a educar o ser que está sob nossa responsabilidade. E isso não como um dever, uma simples tarefa, mas como uma missão em nossa caminhada. E se errarmos, se fracassarmos nessa educação espiritual desse ser, nós vamos ter que responder por isso. De tão grave, de tão importante que é a formação da educação espiritual do ser reencarnante. E o que é educar? O que é instruir? Se confunde muito a educação e a instrução. Muitos falam que educação só vai para a escola. Mas não. A educação, ela é tirar da criança de dentro e pôr para fora. É potencializar as virtudes, os dons que aquela criança tem. E sublimar, amenizar os defeitos, as más tendências. E instruir. Instruir, dizem que é um dos elementos da educação. Mas é o contrário também. É incutir na criança novos conceitos. É de fora para dentro. Então, nós vemos que o papel do educador espiritual, ele é mais amplo do que o instrutor. Eu achei muito interessante a frase que está ali. Eu não consigo ler porque eu já passei dos 40 e minha vista não chega até lá. Mas fala exatamente que instruir, doutrinar, necessita conhecimentos. Então, o doutrinador ele tem que saber os princípios básicos da doutrina espírita para passar aquilo tanto às crianças quanto aos adultos. Mas o evangelizador, o educador, ele só tem que ter um ponto, um saber. Ele tem que amar. E é isso que eu quero tratar hoje. Como saber amar os nossos filhos, os nossos pequenos. E para isso, eu achei interessante um estudo de uma estudiosa espírita, a doutora Anete Guimarães. Já ouviram falar de Anete Guimarães? Ela é do Rio de Janeiro. E como ela é uma psicóloga, doutora em psicologia, ela trouxe um estudo de reencarnação, fazendo um paralelo muito interessante para essa fase
de educação espiritual das crianças. Ela faz um paralelo do desenvolvimento da personalidade da criança com o processo reencarnatório. Porque o que fala o livro dos Espíritos? Que a encarnação começa com a concepção, com a fecundação do óvulo espermatozoide, mas só se completa com o nascimento. Kardec escreveu isso no livro dos Espíritos, incluído pela espiritualidade superior. Porém, no livro Missionários da Luz, o André Luiz, ele passa a informação de que a encarnação realmente se inicia na concepção. Porém, ela só conclui por volta dos 7 anos. Quem tem razão? Não é? Um fala que é com o nascimento, outro fala que é 7 anos após. Os dois. A doutora Anete Guimarães prova que os dois têm razão. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Passar o papel do educador espiritual como qualquer ser, qualquer adulto que tem uma responsabilidade afetiva com esse ser reencarnante, que vai da concepção até 7 anos. E quem é esse ser responsável? O livro dos Espíritos fala que os pais têm essa missão. Porém, nós vemos que os laços familiares hoje em dia eles ampliaram muito. Existem famílias que é papai, mamãe, filhinho, vovó, vovó, netinho, titio, titia, sobrinho. Tem só mamãe e filhinho. Tem aquele que não é nem pai nem mãe, mas cria aquela criança. Então, a responsabilidade, a missão de educar esse espírito dentro da moral é de qualquer ser que tenha responsabilidade afetiva sobre ele. E a Anete Guimarães, ela começa falando que na psicologia já é aceito que o feto na barriga da mãe, ele já adquire as impressões do mundo exterior. Se ele é amado, se ele é rejeitado, o desejo da mãe em abortá-lo, ele tem essa impressão. Porém, a biologia fala que um ser, que um feto, ele ainda está desenvolvendo a audição, desenvolvendo o cérebro. Ele nasce sem as células cerebrais necessárias para a compreensão. Então, como ele pode adquirir uma impressão exterior se ele não tem formação para isso, se ele não tem neurônio para isso? A reencarnação explica. Por quê? Na concepção inicia-se o processo de reencarnação. Porém, o feto está ligado ao espírito por um cordão fluídico. Ele fica na espiritualidade, o espírito, e o feto na barriga da mãe. Quando a mãe fala, eu te amo, a criança não tem o ouvido preparado, ou se tem, não tem os neurônios para entender o que é isso. Mas o espírito, que teve uma vivência anterior, está no estado de dormência, mas consegue captar as impressões. Entende? Eu te amo. E eu te odeio. Ele vai entender? Então, quem está captando essa impressão positiva ou negativa? É o espírito. Por isso, toda vez que há uma rejeição, que há um trauma na barriga da mãe, desenvolve-se, segundo a Anete Guimarães, alguma psicose gravíssima na criança, porque ela afeta a camada mais profunda do ser. Nós sabemos muito bem que é o espírito. Mas nasceu a criança, completou-se a encarnação segundo Kardec. Certo? Certo. É a junção do espírito ao corpo. Esse momento, o espírito, que era por um cordão fluídico ligando um ao outro, faz a junção ao corpo. E aí, a criança passa 6 meses, segundo a teoria do desenvolvimento da personalidade, criando a sua individualidade. Inicialmente só dorme, aí começa a reconhecer a mãozinha, nós fazemos aquela brincadeira onde está o nariz, ela vai pondo aqui, aqui até achar o nariz, né?
aceita o colo de todo mundo, come, bebe, aquilo que você der é um anjinho. Mas é a fase mais importante da personalidade da criança. Por quê? Está construindo o seu eu, a sua individualidade. E neurologicamente possui poucas células, não compreende muito bem as coisas, vive como se fosse um estado de dormência. Mas, se houver algum trauma durante esse período, não seja a única causa, mas é uma das principais. Um trauma, uma rejeição, alguma coisa nesse período, pode desenvolver futuramente uma psicose, aquela doença que pode causar, onde a pessoa ela não pode conviver em sociedade. Ela é um perigo para ela mesma e para a sociedade. Mas ela não tem os neurônios, ela não consegue compreender nada. Então, como um trauma desse tipo, como ela pode entender eu não te amo? Como ela pode entender eu amo você? Estou aqui com você? Ela não tem os neurônios, ela não tem as células cerebrais necessárias para a compreensão. Ela não. Mas dentro dela tem um espírito cujas impressões passadas são muito mais fortes nesse momento que as presentes. Ele viveu anos em outra vida e alguns meses nessa, ou alguns dias. Então, quem vai captar essa impressão? É o espírito. Por isso, as enfermidades que podem surgir de uma má educação, de um trauma nessa fase, é uma doença do espírito. Por isso, mais grave. Ah, mas como que eu vou educar moralmente uma criança? Segurança, carinho, mostrando que a ama, porque ali pode ter um bebezinho que abriga um espírito que foi seu desafeto, nós sabemos disso. Olha a importância de mostrar que o ama nesse período, na construção do seu eu. Aí esse bebezinho completa 6 meses, começa a escolher com quem quer ficar. A papinha que inicialmente comia, fala, não quero mais, mesmo sem falar. Começa a desenvolver gosto, afetividade, começa a reconhecer as pessoas. Ele sai do eu para se tornar eu, ele e o resto. Algumas definições, alguns gostos, algumas escolhas ele começa a fazer. E aí é um campo vasto para se trabalhar com isso. Por quê? Porque o espírito, ele, uma vez que já se encontrou, já se fundiu no corpo, já se reconheceu como eu em um corpo, agora ele se reconhece, além das impressões passadas que possuía, as impressões do mundo atual. Essa fase de 6 meses a 4 anos, se houver algum trauma, ela não afeta o profundo do ser, ela afeta a parte afetiva, emocional. É nessa fase que traumas podem ocasionar depressão futura, pode toque, bipolaridade, altos graus de ansiedade. Ah, mas é uma fase em que a produção neuronal é muito grande, é muito forte. Tanto que nós percebemos que muitas crianças nessa fase parecem gênios, não parece? Mas eles não têm capacidade de fazer grandes escolhas, fazer juízo de valor, mas parece um pequeno gênio. E depois dos 4 anos vão ficando meio burrinho, né? Vão voltando à normalidade. Por quê? Porque são crianças que estão num corpo de criança, mas é um espírito que tinha impressão de um passado adulto, estão adquirindo as novas impressões dessa nova encarnação. Então há um confronto entre eles. Algumas coisas que exerce, que parece de gênios, são impressões passadas. E as brincadeiras de crianças são as atuais. Alguns podem lembrar, inclusive, alguns fatos do passado. Eu posso comprovar isso, meu marido está aqui. Minha filha, dos 3 anos e meio a mais ou menos 5 anos, por diversas vezes, ela falava que era minha mãe. Um dia, ela chegou para mim e falou assim, quando eu era grande sua mãe,
eu levava você à escola a pé, porque a gente morava perto. Eu sempre morei muito longe da escolinha aqui, desde 1 ano ela ia. Eu tenho que atravessar a pista, mais umas 4, 5 bairros até chegar. É uma aventura enorme levá-la a pé, somente de carro. Ela nunca foi a pé à escola. E mais de uma vez ela falava que me levava a pé na escola. Eu, como eu já frequentava a casa espírita, eu achei lindo, achei místico, mas aí eu fui informada, calma que isso vai passar. Essa impressão que ela tem do passado não é importante para essa vivência de agora. Ela vai esquecer. O importante é você agora como mãe dela. Se foi ou não foi, deixa para o passado. É agora que interessa. Dito e feito, hoje, se eu conto essa história, ela morre de rir, acho que é piada. Apesar de que, volta e meia, ela vem procurando algo na minha cabeça como se fosse piolho. Ela ainda faz isso. Mas ela se esqueceu, se foi, que teve algum laço materno comigo. Mas essa fase é importantíssima, porque como já tem a percepção do mundo que rodeia, dessa nova encarnação, é necessário que a criança já aprenda pequenos valores como compartilhar, conviver com o próximo, receber o não adequadamente, ser valorizado em seus atos, contar historinhas, transformando a doutrina espírita em personagens infantis. Quando eu era monitora de uma casa espírita em Macatuba, nós transformávamos para essa faixa etária, não 6 meses, né, mas 2 anos a 4 anos, todos eram crianças. Kardequinho, Chiquinho, Jesusinho, e eles compreendiam perfeitamente através dessa história. E moralizava, eles aprendiam que era uma pessoa boa, que tinha que dividir, que tinha que apresentar a bondade, que tinha que saber compartilhar o perdão. Eles foram desenvolvendo isso através desses personagens. Porém, a criança chega aos 4 anos e até aos 7, no desenvolvimento da personalidade, ela se transforma, porque ela passa a consolidar as células, os neurônios. A parte cerebral, ela fica estabilizada durante esse período. E aí, ela já está apta a alguns juízos de valores, alguns conceitos mais complexos, não tão complexos, mas ela vai entender o perdão sem eu ter que contar a historinha. Ela vai começar a vivenciar essas coisas no seu dia a dia, não em personagens. Também personagens que cada um tem o seu grau de maturidade. Então é importante, dos 4 aos 7, já incluir a criança, que já está neurologicamente estabilizada, no Evangelho do Lar. É importantíssimo. Você, como vai fazer isso? Uma criança não vai entender o que está escrito no Evangelho. Bom, primeiro que nós temos Bíblias e Evangelhos adaptados para a criança. Segundo, faça uma leitura menor do Evangelho. Quem faz aqui sabe que geralmente são textos grandes. Faça uma leitura menor. Tente adaptar alguma historinha, alguma fábula, para aquela criança entender o conceito principal: o perdão, a igualdade, o amor, a caridade. E peça para que ele conte alguma historinha que vivenciou no seu dia a dia. Inicialmente vai ser incoerente, mas com o tempo vai ser totalmente coerente e a criança vai participar ativamente. Por quê? Nesse período de estabilização do cérebro, as impressões que tinha do passado vão se apagar por completo. Porque, neurologicamente adaptada, todo o sistema orgânico preparado para amadurecimento, que se completa aos 7 anos, o espírito completa a sua encarnação. André Luiz estava certo? Estava. E é comprovado cientificamente que a teoria do desenvolvimento da personalidade é algo de psiquiatria, não é algo espírita. E surgiu após Kardec e muitas das teorias após André Luiz. Então, realmente, a reencarnação se completa aos 7. E a partir do 7, então acabou, não tenho mais que fazer nada. A educação espiritual e moral acabou aí? Não.
É como se ficássemos 7 anos preparando um terreno, adubando, deixando ele pronto. Aos 7, com toda a estrutura cerebral estabilizada, todo o seu organismo estabilizado, é um terreno propício a que começamos a semear as sementes. Começa a ter valores mais complexos, começa a fazer questionamentos mais complexos, começa a exigir mais, por isso tem que ser mais exigido. E aí sim, eu acho que se inicia uma boa instrução da doutrina espírita, com as bases da doutrina, lógico, aplicada a uma criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Mas todos os valores morais podem estar mais complexos nesse momento. O estudo do Evangelho pode ser uma leitura rápida e pedir para que ele passe isso para o seu dia a dia. Ele vai fazer isso com facilidade após os 7 anos. A minha menina, com 8, ela já participa do Evangelho, ela não é excepcional, tá? Ela só foi testada para essa palestra, digamos assim, há 8 anos. Ela já faz oração inicial, oração final e tece alguns comentários durante o Evangelho lido. E nós lemos o adulto, de adulto, ela entende, e o infantil ela lê e ela comanda o seu Evangelho. Ou seja, se prepararmos o terreno, qualquer semente do bem ali depositada vai florir, vai frutificar. Porque o que nós vemos hoje em dia? Nós vemos que a nossa correria do dia a dia, né, o imediatismo da era atual, não sei se pela informatização, se pela pressa, se pela necessidade de conquistar um lugar neste mundo, nós esquecemos que pertencemos ao outro mundo, que aqui só estamos de passagem. E negamos aos nossos filhos a nossa responsabilidade espiritual de educar. Substituímos a falta que fazemos no dia a dia em ensinar a criança a ser pelo ter. É muito mais fácil para aquela. Não me atrapalhe no momento que eu estou, 5 minutos que eu estou em casa para ver a novela, é mais fácil colocar um tablet para ela. E aquele momento de diálogo, aquele momento para passar alguma instrução moral, alguma instrução dentro de nossa doutrina, abdicamos dela. Porém, o Livro dos Espíritos está lá. Qualquer negligência será cobrada. E nós vemos hoje em dia que as negligências são muitas. Eu sou educadora também, nós educadores nos deparamos com adolescentes totalmente despreparados moralmente para enfrentar o mundo. Eles são imediatistas. Eu tenho que ter. Mas eles não sabem nem como buscar isso. Eles não possuem valores como perdão. Eles não conversam, eles batem. Não recebem o não, reagem ao não. Tudo isso é devido à negligência em nossa missão de educar moralmente. Eu não falo só como pai. Eu acho que o principal coautor da vida da criança nesse período reencarnante, que é a preparação para o resto de sua encarnação, é a mais importante. Mas é de todos nós que temos essa relação afetiva com a criança, em negligenciar por egoísmo, por orgulho, para ter mais dinheiro, para ter mais status, para ter mais comodismo, e não ensiná-los a se limitar, a se colocar, a serem seres espirituais. Porque não basta dizermos assim, eu sou espírita, mas na hora da educação, da instrução, eu vou colocar catequese, uma escolinha de alguma outra igreja que eu acho mais sistematizada. Quando nós vamos educar nossos filhos dentro de nossa doutrina, nós temos que fazer isso dentro de nossa cosmovisão, ou seja,
da forma como vemos o universo. E nós vemos o universo de uma forma espiritual, nós somos espíritas. Então, quando formos educar nossos filhos, temos que ter coerência, temos que ter a amplitude de nossa visão para passarmos isso a eles. Por quê? Aquela historinha de que faço o que eu mando, não faço o que eu faço, não cabe mais. Nesses seres que estão reencarnando, não cabe mais. Nós temos, além de mostrar, vivenciar, provar que nós somos assim. E se relegamos a alguma outra pessoa também a instrução espírita, como nós vamos explicar coisas básicas que acontecem em nossa vida, como o desencarne de algum conhecido? Ele estuda, faz a catequese em algum outro lugar, aí falece um conhecido, como nós vamos explicar? É fácil, através da reencarnação. Fala isso na escolinha onde ele estuda. Eu tenho um conhecido que a filha dele estudou com outra doutrina religiosa. E a primeiro momento que ela falou que ele era espírito e era médium, ele recebeu uma carta mal educada, que ou ele parava, que o menino não podia mais estudar lá. Então, a coerência em nossa vida. Mas então lá está errado. Não. Mas se o que eu prego, se o que eu vivo, se o que eu penso é isso, eu tenho que passar isso para os meus filhos, porque eles não são bobos. Pode ser um ser reencarnante que ainda está confuso entre o que era e o que é. Pode não ter os neurônios formados. Mas ele sabe quando o pai mente, quando o pai não é firme naquilo que passa. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje de uma forma simples, de uma forma clara. Espero que tenham entendido. E que sejamos nós responsáveis nessa trajetória terrestre em sermos educadores espirituais. E educar no amor esses seres reencarnantes, para que quando crescerem, quando adultos, se tornem educadores espirituais e eduquem outros seres reencarnantes também no amor. Boa noite a todos. Eu tenho que fazer a oração final, né? É isso? Desculpa, gente, eu sou nova aqui. Bom, como eu falei muito em terreno preparado para ser depositada a semente, eu quero encerrar nossa oração final numa prece de Plínio de Arruda, que também é uma canção linda, mas prometo não cantá-la. Então vamos serenar nossa mente, elevar nosso pensamento a Deus. Pai, sei que já sonhei demais. Hoje eu quero a sua enxada, cultivando os meus íntimos quintais. E quando a roça florescer, e alguém a vir só de passagem, hei de ser uma paisagem que só faz lembrar você. Boa noite a todos, que Deus ilumine cada um de vocês. Boa noite.